A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que vão nos acompanhar pelas redes sociais e ver este vídeo, no qual nós estaremos meditando um pouco na palavra de Deus. Meus amados irmãos, é motivo de alegria Deus proporcionar a nós a oportunidade de estarmos aí conversando com vocês, tá? A mensagem de hoje, eu creio que vai falar fortemente ao coração de todos aqueles que estão nos acompanhando neste exato momento. Amém? Vamos ler o texto sagrado da palavra de Deus nesta oportunidade. O texto sagrado está no livro do Êxodo, no capítulo de número 19, versículo 11 e o versículo de número 12. Diz assim o texto sagrado. Versículo de número 11 e 12. E este estavam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descera sobre o monte Sinai, porque ao redor do monte pôs limite para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Meus amados e queridos irmãos, esse texto fala de um momento muito ímpar na história do povo hebreu. Lendo a Bíblia Sagrada, conversando com Deus, e sabemos que Deus é aquele que revela a nós os segredos da sua palavra, nós entendemos que Deus, ele sempre se manifestou ao seu povo. Nós entendemos que houve 3 manifestações da presença do próprio Deus. Primeiro, a manifestação de Deus Pai, revelando-se aos patriarcas, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus Pai, ele teve a sua primeira manifestação com os patriarcas. Nós entendemos através da Bíblia Sagrada que houve uma manifestação direta do Pai. Mas, consequentemente, através das profecias messiânicas, através das profecias bíblicas a respeito de Jesus, houve a segunda manifestação. Para se cumprir os textos sagrados, as promessas de Deus para a humanidade, Cristo veio em forma de Filho, sendo Deus, o Deus Filho se manifesta aos homens, trazendo a salvação, cumprindo as profecias a respeito do Messias. Só que o Pai veio e voltou ao céu. O Filho também veio e voltou ao céu. A terceira manifestação de Deus foi através do Espírito Santo. E a promessa é essa, que não nos deixaria órfãos, mas enviaria a nós um Consolador que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem sabemos que esse Espírito Santo, ele não voltou ao céu, ele ainda está conosco, ele ainda está com a igreja, por isso estamos aqui sentindo a sua presença. Olhando ao texto sagrado, falando sobre essas 3 manifestações de Deus, eu descobri na Bíblia algo que Deus mostrou a mim e eu quero compartilhar com vocês neste momento. Eu quero falar agora sobre as três manifestações da glória de Deus. Houve as 3 manifestações de Deus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas e a glória de Deus? A Shekinah de Deus, que todos buscam, todos querem, né? Hoje nós vivemos uma geração que busca a presença de Deus, que busca a glória de Deus. E como é que nós conseguimos alcançar esta glória? Nós entendemos que Deus, através da Bíblia Sagrada, revela 3 manifestações da sua glória. No livro do Êxodo, que nós lemos aqui no capítulo 19, nós vemos a primeira manifestação de Deus. A primeira manifestação de Deus foi no monte. Deus, ele escolheu um local na terra para que ele, a sua presença, a sua glória, a sua Shekinah estivesse.
que foi o Monte Sinai. Monte Sinai e Monte Horebe é o mesmo monte. Quando nós lemos que Deus escolhe o monte para ser a manifestação, para que a sua manifestação acontecesse, é algo interessante. A Bíblia fala que as pessoas ficaram indignadas de só Moisés falar com Deus. Moisés tinha uma intimidade com Deus muito grande, e Deus falava com Moisés e, consequentemente, Moisés falava com o povo, mas o povo queria ouvir a voz de Deus. E uma certa vez o povo chegou com Moisés e disse: Moisés, nós também queremos ouvir a voz de Deus. Por que só tu ouve a voz de Deus? Deus, então, ouviu este clamor do povo e disse a Moisés que o povo consagrasse, jejuasse por 3 dias. Depois de 3 dias, Deus desceria e falaria com o seu povo. O local foi o Monte Sinai. Naquele dia estavam todos esperando o grande pregador. O pregador ia descer e a multidão estava esperando. E aquele pregador era um pregador bom, pregador pentecostal, pregador de fogo, como nós falamos hoje, era o próprio Deus. Em um determinado momento, nós entendemos aqui que Deus, primeira coisa que ele fez, ele deixou o sinal aparecer, dizendo: eu cheguei. E o sinal que Deus estava presente foi fogo. Porque o monte começa a fumegar quando Deus chega. Porque aonde Deus está, tem fogo. Aonde Deus está, tem fogo. Se Deus está na tua vida, a presença dele, que é o Espírito Santo, é o fogo, está em nós. Nós entendemos que essa manifestação desse elemento como fogo aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada. Vamos entender um pouco? A Bíblia fala que Moisés estava ali 40 anos como pastor de ovelhas. Moisés conhecia muito bem os costumes de um pastor, e ser pastor no deserto não é fácil. E a Bíblia fala que Moisés era pastor no deserto de Midian. E uma coisa comum que Moisés via muito era uma sarça pegar fogo. Porque uma sarça pegar fogo é algo comum na região desértica. Porque a sarça contém uma substância que causa combustão. Então, quando o sol está muito quente, aquela sarça pega fogo como a combustão, isso é natural. Moisés era acostumado a ver uma sarça pegar fogo, mas naquele dia foi diferente, porque a presença de Deus estava. O que chamou a atenção de Moisés é que a sarça, ela não se consumia. Havia fogo, mas o fogo não consumia. Era Deus que estava ali. A Bíblia fala também que a coluna de fogo era a própria presença de Deus. A Bíblia diz que Elias orou e caiu fogo do céu. Era a própria presença de Deus. Entendemos que esse elemento fogo é um elemento que Deus sempre se apresenta. Ele mesmo diz que ele é Deus, que ele é um fogo consumidor. Veja que Deus escolhe um monte e o monte começa a fumegar. O profeta já estava chegando. Alguma coisa, quero que você entenda, falando sobre monte, eu aprendi algumas coisas sobre o monte. Primeiro, 4 segredos que eu encontrei sobre o monte. O primeiro segredo: no monte Deus se revela. Sabe quando Deus se revelou a Moisés? Moisés viveu 120 anos. Nós dividimos a vida de Moisés em 3 períodos: 40 anos como príncipe, 40 anos como pastor de ovelhas, 40 anos como legislador no deserto. Veja, são 3 períodos. Nos 40 anos que Moisés passou no Egito, Deus nunca falou com Moisés. Deus não fala com Moisés lá no Egito, como um bom egípcio, estudando toda a cultura dos egípcios. Muitas pessoas erroneamente dizem que Moisés era gago, mas na defesa de Estevão, lá em Atos, Estevão revela que esse Moisés era poderoso em palavras e obras, alguém formado em toda a ciência dos egípcios, um homem muito culto. Então nós vemos que ali Moisés passou 40 anos. Lógico, a Bíblia não menciona com clareza, mas ele, como egípcio, ele foi obrigado a adorar todo o panteão, todos os deuses egípcios, e não conhecia o Deus verdadeiro. Sabe até quando Moisés ficou no Egito? Moisés só ficou no Egito até descobrir a sua identidade.
Porque a partir do momento que Moisés descobriu quem ele era, o Egito não foi mais um lugar para ele ficar. Nós só ficamos no Egito até conhecer Jesus. Porque um dia, quando nós ouvimos a poderosa palavra de Deus, descobrimos que o Egito também não era mais o nosso local, porque o Egito representa o mundo, e uma vez que conhecemos a palavra de Deus, nós abandonamos as coisas do mundo e nos chegamos às coisas de Deus. Então Moisés, por 40 anos, Deus nunca falou com ele, mas quando ele está no deserto, Deus se revela para ele no monte. Ele estava pastoreando ovelhas e justamente foi no monte que houve a revelação de Deus. No monte, um outro segredo que eu aprendo sobre o monte é que no monte a glória de Deus se manifesta. Veja que quando Deus desceu naquele monte, naquele dia que o povo estava reunido, houve dois elementos principais. Primeiro, fogo. Segundo, fumaça, representando a glória de Deus. Quem está no monte de Deus? Quem está no monte da oração? Quem está no monte da obediência de Deus? Ele recebe de Deus, primeiro, a revelação. Deus revela os seus mistérios no monte. Segundo, nós também entendemos